Nervo vestíbulo coclear. É o oitavo par craniano e possui fibras aferentes. A sua entrada na cavidade craniana ocorre por meio do meato acústico interno. O mesmo meato de passagem do nervo facial e do nervo intermédio, visto na parte 1 da aula de nervos cranianos. A entrada no tronco encefálico do nervo vestíbulo coclear ocorre por meio do sulco bulbo pontino, que é o sulco que separa a ponte do bulbo. O nervo vestíbulo coclear, ele entra no tronco encefálico por meio deste sulco e também nós podemos identificar esta entrada ocorrendo entre o nervo facial, que é este aqui, e o flóculo do cerebelo. Por isso que se diz que a entrada no tronco encefálico do nervo vestíbulo coclear também ocorre numa região chamada de ângulo ponto cerebelar, já que está entre ponte e cerebelo. O nervo vestíbulo coclear ele possui duas partes, uma parte chamada de vestibular e outra parte chamada de coclear, oriunda de receptores sensitivos destas regiões delimitadas aqui, formando então uma parte vestibular do nervo e a outra parte coclear, que juntas formam o tronco deste nervo. A parte vestibular tem origem em receptores que estão localizados na porção vestibular da orelha interna. A orelha interna será estudada, né, e dos seus componentes são os canais semicirculares, o sáculo e o trículo, que no conjunto formam esta região vestibular. E por meio de neurônios sensitivos, que estão aqui no chamado gânglio vestibular, tem-se a origem das fibras que vão formar a porção vestibular do nervo vestíbulo coclear. Este nervo, esta raiz, melhor dizendo, ela penetra na região do ângulo ponto cerebelar, entra então no tronco encefálico e origina impulsos que vão chegar diretamente no cerebelo, na região do flóculo, e que inclui o lobo flóculo nodular, também conhecido como o vestíbulo cerebelo, funcionalmente envolvido com o equilíbrio. A parte coclear, ela é originada de receptores que estão localizados no órgão espiral da cóclea da orelha interna. E daqui se originam as fibras que vão formar a raiz coclear deste nervo. Então, estas fibras, especificamente da sua raiz coclear, entram também pelo ângulo ponto cerebelar, né, que fica na região do sulco bulbo pontino, e desta região se projetam para a área da audição, a área primária da audição, que está localizada no giro temporal transverso anterior. Lesões do nervo vestíbulo coclear causam alterações de audição, já que funcionalmente a porção responsável pela audição é a cóclea, que nós acabamos de ver, junto com alterações de equilíbrio, devido à sua função relacionada ao vestíbulo, tonturas e enjoo. E pode ocorrer também nistagmo, que são movimentos repetitivos dos globos oculares. O nono par craniano, o nervo glossofaríngeo, tem fibra mista. O nervo glossofaríngeo ele está aqui. A sua origem aparente é no sulco lateral posterior do bulbo. Então, ele origina-se do bulbo. Deste sulco, origina-se também os próximos dois nervos, que é o vago e a raiz bulbar do nervo acessório. A saída do crânio do glossofaríngeo ocorre por meio do forame jugular, que é esta abertura aqui localizada.
Então, por meio deste forame, existe a passagem também de outro nervo que nós vamos ver a seguir, que é o nervo vago. Então, este aqui é o nervo glossofaríngeo. Nós conseguimos visualizar que ele, igual ao outro, possui 2 gânglios. Estes gânglios são sensitivos, bem na região do forame. Um fica mais acima, outro que fica mais abaixo. Possui gânglios sensitivos. E este nervo ele segue em um trajeto descendente, né, para baixo. Inclusive, até certa altura, é paralelo ao nervo vago. E vai se ramificar na raiz da língua e na faringe. E nós vamos ver essas porções nesta imagem. Então, os locais de inervação do glossofaríngeo são inervação sensitiva, que é a mais importante. Ela ocorre no terço posterior da língua. Então, aqui nós temos o nervo glossofaríngeo. Tá? O nervo glossofaríngeo com seus 2 gânglios e as suas ramificações. Então, tem ramos linguais, então, relacionando ao terço posterior da língua. Existe um ramo que vai para um músculo específico da faringe, chamado de músculo estilofaríngeo, né? Ele forma um plexo, que é um conjunto dos seus ramificações, né, chamado de plexo faríngeo, então demonstrando a sua inervação sensitiva na faringe. Né? Aqui nós temos a região da faringe, nós vamos ver a musculatura da faringe no próximo semestre. Faz a inervação também da úvula, das tonsilas, da tuba auditiva. E vamos identificar também os ramos somente para localizar as regiões de inervação. Tá? Não precisa se preocupar em saber todos esses ramos, somente os locais de inervação. Especificamente a região posterior da língua, que nós vamos falar bastante, a faringe, e essas demais regiões nós vamos ver ainda em outros conteúdos, né? Ela vai também fazer inervação, o nervo glossofaríngeo, na região do seio carotídeo e corpo carotídeo, que também nós vamos identificar este local lá no sistema circulatório. E o local de inervação motora do nervo glossofaríngeo é na glândula parótida. Né? Então, a glândula parótida a gente não vê nesta imagem, porém nós já vimos quando falamos do nervo facial. A gente comentou sobre essa glândula, que é uma glândula salivar, que também será estudada posteriormente. E o que nós comentamos em relação a ela é que o nervo facial, ele cruza a fáscia dessa glândula, mas não a inerva. Quem a inerva é o glossofaríngeo. E aqui nós estamos, então, determinando, né, quem faz esta inervação quando a gente fala agora do nervo glossofaríngeo. Inervação motora da glândula. Tá? Lesões do nervo glossofaríngeo podem causar nevralgia. Nevralgia, o que é? É a sensação dolorosa no território de inervação do nervo. Então, nevralgia seria dor-gia no nervo, certo? E especificamente no território de inervação deste nervo. E nevralgia é bastante comum no nervo trigêmeo. Porém, pode ocorrer também, por exemplo, né, pode ocorrer após lesão de nervo glossofaríngeo. E então, a dor ela vai ocorrer no território de inervação deste nervo, que é na faringe. Então, a pessoa sente dor na faringe, no terço posterior da língua, podendo alcançar a orelha, já que ele também faz a inervação da tuba auditiva. O nervo vago é o 10º par craniano. O nervo vago ele é o nervo craniano mais longo que nós possuímos. Ele tem fibras mistas, né, tanto fibras aferentes quanto eferentes, fazem parte deste nervo. E ele está aqui identificado. Né? Sua origem aparente é no sulco lateral posterior do bulbo. E a saída do crânio é por meio do forame jugular. Possui também 2 gânglios, né? E nós conseguimos ver o nervo vago também aqui nesta imagem. Ó. Nervo vago aqui,
certo? Nervo glossofaríngeo. Então, é glossofaríngeo, vago e o próximo que é o acessório, na sua raiz bulbar. Estes três emergem do sulco lateral posterior do bulbo e passam também pelo forame jugular. Bom, nervo vago, nós estamos falando. Como eu comentei, ele é um nervo bastante longo, então ele percorre pescoço, tórax e abdômen. Aqui está o nervo vago. Numa imagem que nós vamos ainda estudá-la também, quando formos estudar o conteúdo de anatomia do sistema nervoso autônomo. Então, aqui está o nervo vago. O nervo vago, ao longo deste trajeto de pescoço, tórax e abdômen, ele emite, ele ajuda, participa, né, da formação de plexos. Os plexos são um emaranhado, um conjunto de nervos, neste caso. Plexo é um conjunto de algo, neste caso é de nervos. Poderia ser de veias também, né? Plexos venosos. Então, aqui o nervo vago ele participa da formação de diversos plexos ao longo do seu trajeto, certo? E, obviamente, faz inervação, tanto sensitiva quanto motora, das seguintes vísceras. Inervação sensitiva da faringe, da laringe, que ficam na região do pescoço, da traqueia, que alcança o tórax, e do esôfago, que passa por pescoço, tórax e abdômen, e de vísceras torácicas e abdominais. E inervação motora do nervo vago, ele é responsável pela inervação parasimpática de vísceras torácicas e abdominais. Esta definição aqui nós vamos ver novamente em sistema nervoso autônomo. Faz também a inervação motora dos músculos da faringe e de músculos da laringe. E aqui, essa musculatura da laringe, ela recebe a inervação de um nervo específico proveniente do nervo vago, tá? Que é o nervo laríngeo recorrente. Tá? E é bem importante, já que ele é o nervo motor mais importante da laringe. Nervo laríngeo recorrente. O nervo acessório, ele é um nervo eferente, né? O tipo de fibra dele é motora. O nervo acessório, ele possui uma raiz espinal, que é proveniente de cerca de 5 segmentos da medula espinal. Tá? Então, aqui está a raiz espinal, né, do nervo acessório. Certo? Essa raiz espinal, ela alcança a raiz craniana, que está emergindo do sulco lateral do bulbo. Aqui nós temos a raiz craniana, ó, emergindo do sulco lateral posterior do bulbo. A raiz espinal alcança esta outra raiz por meio do forame magno, que é o maior forame que nós temos no nosso crânio, né? A maior abertura é o forame magno. Tá? Então, estas duas raízes, elas se unem e formam um nervo acessório, que está aqui. Um nervo acessório, o 11º par craniano. Ele sai do crânio pelo forame jugular, igual aos dois nervos anteriores, né? E divide-se em 2 ramos, fazendo a inervação dos seguintes locais. A sua raiz espinal é responsável pela inervação motora, né, já que nós estamos falando do nervo motor, dos músculos trapézio e esternocleidomastoide. Esse músculo esternocleidomastoide, especificamente, é bem atingido por contraturas. Consequentemente, atinge o trapézio. E também ele vai fazer a inervação motora de músculos da laringe e músculos e vísceras, aliás, vísceras torácicas, por intermédio da sua raiz craniana. Esta raiz craniana, ela une-se ao nervo vago e com ele faz a inervação destas vísceras, laringe e vísceras torácicas. Lembrando que os músculos da laringe recebem esta inervação motora via nervo laríngeo recorrente, que é o principal nervo motor que faz a inervação da laringe.
O nervo hipoglosso é um nervo de fibra motora, igual o nervo acessório, que tem origem aparente também no bulbo. Porém, ele emerge sozinho do sulco lateral anterior. Né? Os demais, os 3 anteriores foram do sulco lateral posterior, porém todos do bulbo. Sulco lateral anterior, onde a gente tem a saída do nervo hipoglosso, né? Aqui ele está identificado nessa cor aqui em vermelha. Né? Tem um nervo hipoglosso, ele vai sair do crânio para chegar na língua, que é o seu local de inervação, por meio do canal do nervo hipoglosso, canal do hipoglosso. O canal do hipoglosso está aqui, a gente não consegue identificar muito bem, né? É só para vocês se localizarem mais ou menos. Também essas aberturas, lembrando, serão vistas no próximo semestre. Então, ele sai do crânio pelo canal do hipoglosso e vai alcançar o seu local de inervação, que é a língua. Tanto músculos extrínsecos quanto músculos intrínsecos. Né? Então, aqui nós temos alguns dos músculos extrínsecos da língua, que são o estiloglosso, genioglosso e ioglosso. Temos também o palatoglosso. E os músculos intrínsecos, que são os músculos que alteram o formato da língua, enquanto que os extrínsecos movimentam a língua. Nós vamos ver também língua semestre que vem. E aqui, fazendo um resumo breve dos nervos que fazem inervação da língua, que é muito importante. Então, nós temos aqui a língua num corte sagital, né? Temos a língua num corte sagital, e ela está individualizada, aqui nesse tracejado, numa região anterior, 2/3 anteriores, aqui essa parte é maior, né? E aqui nós temos o terço posterior. Esta parte aqui de sensibilidade geral, só para didaticamente poder dividir, e a sensibilidade gustativa. Né? Então, o nervo trigêmeo está localizado aqui nesta porção, e ele é responsável pela sensibilidade geral, né, dos 2/3 anteriores da língua. Tá? A sensibilidade gustativa é proveniente, um dos nervos que provém a sensibilidade gustativa, está relacionado com o nervo facial, que é o 7º par craniano, também dos 2/3 anteriores da língua. Tá? Por que relacionada? Porque, na realidade, o nervo facial ele não alcança a língua. Quem alcança a língua é a corda do tímpano, que emerge do canal ósseo do nervo facial, junto com o nervo lingual, que emerge da porção mandibular do nervo trigêmeo. Então, o nervo facial ele não alcança diretamente a língua, mas sim por intermédio da corda do tímpano e do nervo lingual, fazendo inervação sensitiva especial, né, no caso, sensibilidade gustativa, dos 2/3 anteriores da língua. O nervo glossofaríngeo, percebo que ele está aqui em ambos os lados, né, tanto de sensibilidade gustativa quanto de geral. Ele faz a inervação sensitiva relacionada à sensibilidade geral e à sensibilidade gustativa do terço posterior da língua. Tá? Então, glossofaríngeo, sensibilidade gustativa e geral do terço posterior da língua. Enquanto que o nervo hipoglosso, como foi falado logo agora, ele é responsável pela inervação motora, pela motricidade da língua. Tá? Ele está aqui dentro da língua, representando a musculatura intrínseca. Né? Todas essas fibras aqui, mais curtas, mais longas, longitudinais e transversais, representam os músculos longitudinais e transversos da língua, que nós vamos ver em outra aula. Tá? Bom, vou mostrar algumas peças naturais, para a gente ver alguns nervos cranianos. Nessa visualização, nós temos o bulbo olfatório, o trato olfatório, bulbo e trato olfatório, um nervo óptico, né? Um nervo óptico. Nós temos aqui, o nervo oculomotor, tá? Nervo oculomotor, que é o terceiro par, emerge do sulco interpeduncular do mesencéfalo,
Tá, aqui está o mesencéfalo. Ele sai aqui da região do mesencéfalo, o nervo oculomotor. Nós temos o nervo troclear. O nervo troclear ele é o único que emerge dorsalmente. Então, lembra que ele está vindo aqui por trás, tá? E ele emerge logo abaixo do colículo inferior. Então, aqui tem o nervo troclear, esse fininho aqui, tá? Tanto de um lado aqui, ó, quanto do outro, nervo troclear. Certo? Nós temos o nervo trigêmeo, esse mais espesso, que emerge na face ventral a face ventral da ponte e o pedúnculo cerebelar médio, que está aqui. Então, aqui tem o nervo trigêmeo. Tá? Nós temos o nervo abducente, que está aqui, ó. Então, aqui vocês têm que imaginar a ponte, né? Ali a ponte, imaginar não, a gente consegue ver. Tá? E logo abaixo da ponte, que a gente não consegue visualizar, mas a gente já sabe que entre a ponte e o bulbo tem o sulco bulbopontino. Tá? E o primeiro nervo que emerge do sulco bulbopontino de medial para lateral é o abducente. Então, ele está aqui. Tá? E esse conjunto aqui, ó, são os nervos facial, o intermédio, que faz parte do facial, né? E o vestíbulo coclear. Tá? E eles estão se dirigindo para o meato acústico interno. Então, ele também está saindo do sulco bulbopontino, tá? Eles também estão saindo do sulco bulbopontino. Só que numa posição mais posterior para poder entrar no meato acústico interno. Aqui nós vemos a repetição de alguns nervos. Bulbo olfatório, trato olfatório, nervo óptico, quiasma óptico. Aqui tem o trato óptico logo em seguida, né? Trato óptico aqui, ó. Trato óptico aqui. Né? Este aqui, lembrando, a gente está na porção do mesencéfalo. Aqui estão os pedúnculos cerebrais. Né? Então, entre o pedúnculo cerebral e outro, sulco interpeduncular, então, da região do mesencéfalo, a saída do nervo oculomotor. Tá? Aqui nós temos o nervo troclear emergindo dorsalmente. É o que a gente consegue ver nessa imagem. Aqui a gente tem a repetição de vários nervos, né? Porém, aqui eu vou mostrar para vocês novamente aqui o nervo trigêmeo, né? Os demais nervos estão mais fáceis de identificar. Aqui nós temos o nervo facial, tá? Aqui nós temos o nervo vestíbulo coclear, tá? Facial junto com o intermédio. E aqui nós temos o vestíbulo coclear. Aqui eu lembro a vocês que o vestíbulo coclear, ele sai do ângulo ponto cerebelar, né? Ele sai entre o nervo facial e entre o flóculo do cerebelo. Então, aqui está o flóculo e aqui está o nervo vestíbulo coclear. Nós temos o nervo glossofaríngeo e vago, que estão aqui um pouquinho difíceis mesmo de identificar. Tá? O glossofaríngeo e o vago. Nós temos o nervo acessório, a gente consegue identificar o nervo acessório por causa destas raízes que vêm dos primeiros segmentos cervicais da medula. Então, aqui nós temos o nervo acessório. Tá? E nós temos também o nervo hipoglosso, que está no sulco lateral anterior do bulbo. Certo? Esta região realmente está um pouco mais difícil, com exceção do nervo acessório, que a gente consegue identificar por causa dessas raízes medulares. Nos próximos imagens, eu vou mostrar para vocês relações do nervo trigêmeo. Então, o nervo trigêmeo, nesta imagem aqui, ó, em colorida, aqui nós temos o trigêmeo, aqui o gânglio e os 3 ramos dele. Né? Então, aqui, ó, o nervo trigêmeo, nesta imagem natural, o nervo trigêmeo está aqui. Tá? Aqui, ó, o nervo trigêmeo continua o mesmo. Tá? E o que acontece? Aqui ele forma o gânglio. Então, aqui está o gânglio do nervo trigêmeo. Tá? Ele está mais achatado, né? Mas ele tem um formato mais globoso, como está aqui na imagem colorida. Tá? Então, aqui está o gânglio do nervo trigêmeo. E nós conseguimos ver na imagem natural o primeiro do seu ramo, que é o ramo oftálmico, a porção oftálmica, ou nervo oftálmico, pode ser dito nervo oftálmico, que é ramo do trigêmeo.
tá? Passando pela fissura orbital superior. Na próxima imagem, a gente consegue ver bem, tá? Que a gente tem uma vista lateral, essa região da face internamente, a gente consegue ver o globo ocular, a glândula lacrimal, o nervo óptico também, aqui, ó. Esse aqui é o nervo óptico, tá? A gente consegue ver a musculatura alcançando a parte branca do olho, que é a esclera, tá? A gente vai ver em detalhes em outras aulas, certo? E aqui, se a gente for olhar, focar para o gânglio, a gente individualiza este gânglio aqui nessa região maior, tá? Aqui está o gânglio do nervo trigêmeo, certo? Aqui está o gânglio, aqui está o próprio nervo, tá? Aqui está o gânglio, o nervo, e nós temos as três das suas porções, aquela que a gente viu na outra imagem, que é o nervo oftálmico. Aqui está outra, que é o nervo maxilar, passando pelo forame redondo. E aqui está o nervo mandibular, passando pelo forame oval. Tá? Então, aqui está bem tranquilo de ver, né? Os três ramos dele, oftálmico, maxilar e mandibular. Tá? E aqui uma vista diferente, né, de várias estruturas que nós vimos, incluindo o trato olfatório, o bulbo olfatório, o nervo óptico, quiasma óptico. Este é o nervo oculomotor. Este aqui é o troclear. Aqui o nervo trigêmeo. Vê que tem um pedúnculo cerebelar médio chegando no cerebelo, né? Ele está emergindo entre este pedúnculo e a face ventral da ponte. Então, o nervo trigêmeo. E aqui o gânglio e suas três porções, ó. Então, esta foi a parte 2 da aula de nervos cranianos. Então, verifiquem suas dúvidas para o nosso próximo encontro. Obrigada pela atenção.